Porque Deus viu em Abraão um homem em quem podia confiar essa missão. Na realidade, o mesmo que ele viu em Sete, o mesmo que ele viu em Noé, o mesmo que ele viu nos apóstolos, aos quais nos dias de Cristo Deus transferiu os oráculos sagrados, quando ele se divorciou da igreja judaica por sua rejeição do Messias. Então, o que foi que Deus viu? O que foi que Deus enxergou em Abraão? Lembrando que Deus havia permitido que as nações andassem em seus próprios caminhos. A escuridão e a apostasia estava chegando ao extremo. E são nesses momentos que Deus intervém. Quando a apostasia e a rebelião chega a um ponto extremo. Em todas as eras, Deus tem permitido que as nações andassem seus próprios caminhos e se afastassem ao máximo dele, porque ele concede o livre-arbítrio e ele tem um propósito. Nós lemos ontem em Malaquias que Deus quer mostrar a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve, aquele que se submete à sua autoridade, seu governo, e aquele que não se submete. Porque ele foi acusado de ser injusto, de sua maneira de reger o universo não é boa. Então Deus quer fazer uma demonstração aqui na terra que seu governo é o melhor, que sua administração é a mais sábia e que ele é o rei mais digno e mais qualificado para reger o universo. E ele usa a sua igreja na terra para fazer essa demonstração, para mostrar o contraste. Então, em uma época, em uma geração em que a apostasia está exagerada, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Por que que Abraão estava qualificado para demonstrar o contraste? A Bíblia fala em Gênesis 26:5, porquanto Abraão fez o quê? Obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, o que nós poderíamos dizer acerca de Abraão? Obediente, ele se submetia ao governo de Deus. Ele reconhecia a autoridade do Senhor. Ele se harmonizou com os princípios do Rei do Universo. Gênesis 18:19, Deus falou acerca dele, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Por que que Abraão podia ser confiado com essa tão elevada missão? Por que que Deus pôde transferir os oráculos sagrados, as promessas, o culto, a lei, as vantagens, os privilégios? Porque ele iria revelar em sua vida e através de sua família a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Seria interessante neste momento injetar uma pergunta, abrir um parêntese. Será que nós realmente somos diferentes? Ou será que apenas temos uma doutrina diferente? Será que ao observarem as pessoas ao nosso redor, nossas vidas, nossas famílias, será que existe algo que realmente vai atrair? Será que vai despertar sede naqueles que estão mergulhados na superstição e nas trevas da nossa geração? Abraão seria um homem que se destacaria entre os cananeus.
Ele e sua família revelariam que vale a pena servir o Deus verdadeiro, que seu governo, que suas leis, que sua maneira de administrar a vida daqueles que se submetem a ele vale a pena, é melhor, é superior. Abraão não apenas tinha uma doutrina, uma maneira de crer e pensar diferente, mas sua vida prática era um destaque entre os cananeus. Deus, ele podia confiar em Abraão para cumprir essa elevada missão. Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui nós temos um fator qualificador de uma pessoa que pode cumprir a missão de Deus, alguém que confia plenamente nele, se submete sem reservas, uma fé inabalável. Abraão estava disposto a sair de sua terra, de seu lar confortável e ir para um lugar que não conhecia. Ou seja, um homem que confiava na autoridade de Deus. E confiar na autoridade de Deus é um fator que qualifica a sua igreja, os seus fiéis. E confiar na autoridade de Deus se vê na prática. Porque a autoridade de Deus hoje na terra é a sua palavra. A sua palavra hoje se revelou à sua igreja através dos escritos do Velho e Novo Testamento e de Ellen Goldwhite. Então, nossa disposição de se submeter às palavras inspiradas na prática revela se reconhecemos ou não a autoridade de Deus. Todo o universo espectador estava interessado em saber se Abraão realmente havia se submetido à autoridade do Senhor. Eles não estavam convencidos. Afinal de contas, no Egito, Abraão mentiu, indo contra sua própria consciência, justificando essa prática que Deus não aprovava porque sua vida estava em risco. Ele também praticou a poligamia. Abraão dormiu e teve um filho com uma mulher que não era sua esposa, porque ele não confiou plenamente em Deus. O universo estava analisando, estava esperando para ver se Abraão realmente estava inteiramente submisso à autoridade de Deus. E então Deus precisou prová-lo. Deus não prova ninguém porque Ele não precisa saber nada de ninguém. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai no coração. Ele não precisa orquestrar uma situação a fim de revelar o que vai na alma de seus filhos. Mas Deus prova para que o universo espectador possa ver se a fé que seu professo povo declara ter é genuína. E isso ocorreu com Abraão em Gênesis 22. Abraão foi testado. Deus não tem prazer em ver seus filhos passarem por tribulações e ficarem agoniados. Aqueles dias para Abraão foram dias de agonia. Deus pediu algo que parecia não ser razoável. Mas será que Abraão teria completa confiança na autoridade do Rei do Universo? Essa é a pergunta em jogo. É a mesma que está em jogo hoje. Abraão se submeterá? Ele está disposto a fazer tudo e qualquer coisa que Deus pedir? Abraão passou o teste, colocou seu filho no altar, disposto a perder aquilo que para ele era mais precioso no mundo, a fim de agradar o Deus do universo.
Qual era o plano de Deus para a descendência de Abraão, o povo de Israel? Qual era o objetivo de Deus para a sua igreja no Antigo Testamento? Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo, e para a luz de quem? Poderíamos dizer que o objetivo de Deus para a descendência de Abraão era ser luz entre as nações, sim ou não? Bem claro, não é? Vamos ver vários textos nesse sentido. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas. Agora, quem precisa de testemunha é quem foi acusado, e Deus tem sido acusado, e ele precisa de ser justificado, e ele mesmo não pode se justificar, ele precisa de testemunhas fiéis que declaram para o mundo e inclusive para o universo que ele não é aquilo que foi acusado de ser. E ele diz que a sua igreja na terra é sua testemunha do Senhor e seu servo, a quem ele escolheu. Deus continua dizendo, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E a acusação de Satanás foi essa, que Deus não é o mais sábio administrador. Outro poderia estar no lugar dele e desempenhar uma administração muito melhor. E nesta terra a mesma questão está em jogo. Existem muitos deuses, muitos elementos nas vidas dos seres humanos que são colocados como maior autoridade do que o próprio Deus. Ele escolheu uma igreja para revelar que as pessoas mais felizes na terra são aquelas que colocam a autoridade de Deus acima de todas as outras autoridades. É isso que Isaías escreveu aqui. A igreja é testemunha de Deus para declarar que antes dele nenhum outro se formou. Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais, porventura não vou-lo declarei há muito tempo e não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não há rocha, não conheço nenhuma. Este é o papel da igreja, declarar para as nações e declarar para o universo que não há outro Deus além dele. Não é possível ser feliz, não é possível encontrar na vida satisfação, a não ser quando nós colocamos ele como suprema autoridade. Profetas e Reis, na introdução do livro, a irmã White escreveu: a lei de Deus devia ser exaltada, sua autoridade mantida. E à casa de Israel foi entregue esta grande e nobre obra. Deus separou-os do mundo para que pudesse confiar-lhes o sagrado encargo, fê-los depositários de sua lei e propôs preservar por intermédios deles o conhecimento de si mesmo entre os homens. Há uma linha muito fina entre estar separado das práticas do mundo e separado do mundo por completo. Você vê que antes do cativeiro babilônico, a tendência do povo de Deus era de querer ser como as outras nações, era de ser inseguro por ser diferente e peculiar, ao ponto que a igreja começou
a se misturar demais com os pagãos ao seu redor. E a idolatria se infiltrou, a religião verdadeira foi ofuscada, e por isso Deus permitiu o cativeiro babilônico para purificar a sua igreja e concedê-la outra oportunidade de cumprir o seu propósito. Depois do cativeiro, a igreja foi para outro extremo, ao ponto que nos dias de Cristo, os judeus não podiam nem ter contato com os gentios sem cerimonialmente ser contaminados. Então, parece que a igreja, ao longo das eras, teve dificuldade em encontrar o equilíbrio. Deus queria uma separação completa? Uma pergunta boa. Vamos ver, por exemplo, a forma que Deus usou Enoque em sua geração. Segundo a irmã White, falamos ontem, Enoque viveu longe dos povos, distante dos centros, onde as pessoas estavam aglomeradas. Mas o que Enoque fazia? Qual era a sua atividade? Ele ia ter com os que estavam mergulhados em idolatria e superstição, inclusive entre os descendentes de Caim. Era o propósito de Deus que Israel estivesse completamente separado das nações? Era o plano de Deus os israelitas não poderem nem ter contato com os gentios? Na realidade, eles levaram ao extremo aquilo que Deus havia falado. Deus falou que eles não deveriam ter jugo desigual, casamento nem pensar, aliança também não. Mas agora Israel deveria ser o sal da terra, a luz do mundo, infiltrado entre as nações e viver a religião verdadeira de tal forma que as próprias nações circunvizinhas seriam atraídas a Israel e seriam bem-vindas, como foi a rainha de Sabá, como foi Naamã, que foi ajudado pelo profeta Eliseu. Israel deveria ser luz entre os homens. Deus propôs preservar por intermédio dos descendentes de Abraão o conhecimento de si mesmo entre os homens. Assim devia a lei do céu brilhar no mundo envolvido em trevas. E uma voz devia ser ouvida apelando a todos os povos que volvessem da idolatria a fim de servirem ao Deus vivo. Às vezes a gente pode achar que o propósito de Deus era salvar somente Abraão e sua posteridade, mas pelo contrário, Abraão e sua descendência seria apenas um instrumento através do qual Deus iria abençoar todas as famílias que estivessem dispostas a serem atraídas pela luz que brilharia na terra santa. Isaías 49:3, Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Deus queria ser glorificado entre as nações através de Israel. Segundo Jesus, o que significa ser glorificado? Como que nós glorificamos a Deus? Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 16, que nisto o meu Pai é glorificado, quando pratiqueis o quê? Boas obras. João 15:8, nisto meu Pai é glorificado, quando deis fruto. Então Deus queria ser glorificado através de Israel, ao Israel demonstrar obras de justiça, o fruto do Espírito. Deuteronômio 26:18 e 19, outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra. Então, como que Deus poderia exaltar em honra Israel? Quando guardassem Israel todos os mandamentos.
Em fama e em glória, Deus queria exaltar Israel sobre todas as nações que criou. Por que Deus queria fazer isso? Por que exaltar Abraão e sua descendência? Por que multiplicar a fama deste povo? E para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Outra pergunta. Onde estabeleceu Deus Israel a fim de que esse plano fosse cumprido? O plano de Israel ser luz entre as nações. O plano de Deus ser glorificado entre as nações através de Israel. Ezequiel 5:5, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. E isso foi um fato literalmente. Se você estudar o mundo antigo e analisar a localização de Abraão e sua descendência, o povo de Israel, você perceberá que eles estavam situados, geograficamente falando, no lugar mais estratégico para que este plano fosse cumprido. Era em Israel, e através de Israel, que povos teriam que atravessar para ir de um lado para outro do mundo antigo. Era uma terra estratégica, tanto que por essa terra povos brigavam e guerreavam ao longo dos séculos. Inclusive, 2 dos generais de Alexandre, depois de sua morte e sua posteridade, Ptolomeu e Seleuco, e sua descendência lutavam, o rei do norte, o rei do sul. E Daniel, inclusive, escreve acerca disso em Daniel capítulo 11. E quem estava no meio do conflito? Israel. Era uma terra estratégica. E Deus não escolheu este lugar por acaso. Deus calculou tudo perfeitamente, porque Ele é um Deus de ordem. E Ele quis colocar a sua igreja em um local, em uma posição onde Ele pudesse cumprir o seu propósito para ela. De que dependia a prosperidade de Israel? Deus queria exaltar, glorificar, multiplicar sua fama, mas de que dependia essa prosperidade? Deuteronômio 7, 11 a 13. Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno, para os cumprires. Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. É um fato que nós não podemos deixar de notar. A prosperidade da igreja de Deus na terra depende de sua fidelidade a Ele. Deus não abençoa a igreja, nem inclusive indivíduos, simplesmente porque eles são herdeiros de uma promessa. O povo de Israel, nos dias de Cristo, cometeu este erro. Achavam que, por ser descendentes de Abraão, segundo a carne, automaticamente eles desfrutavam do favor de Deus e eram aceitos por Ele. Por isso que João Batista começou sua pregação dizendo: não pensais dizer em vossos corações, temos por pai Abraão. E Jesus disse: Abraão não é o seu pai. Se Abraão fosse o teu pai, você praticaria as obras de Abraão.
Na realidade, desfrutar do favor de Deus como igreja depende de corresponder e cumprir com o seu pacto, ou sua parte, ou seu lado do concerto. Parábolas de Jesus, página 288. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo artifício, continuaria a ser seu mestre, e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Eu achei isso muito interessante. Por que que Israel seria próspero entre as nações? Só porque era Israel? Só porque era descendente de Jacó? Não. Diz que era sua obediência às suas leis que os enobreceria e elevaria. Essa é a verdade. Se eu tenho boa saúde, não é porque eu faço parte da igreja, e por fazer parte da igreja, o favor de Deus repousa sobre mim. Se eu tenho boa saúde, é porque eu coloquei em prática aquilo que Deus me orientou. E eu conheço o que Deus orienta por fazer parte dessa igreja. A vantagem do judeu não era ser descendente literal de Abraão, mas era ser descendente espiritual de Abraão. Era de praticar as obras de Abraão, porque herdar os oráculos sagrados e conhecê-los na teoria não iria preservar ninguém das doenças do Egito, por exemplo, ou os guardar em guerra, mas seria praticar as palavras de Deus. Isso era a garantia da prosperidade de Israel. Ela continua dizendo, se fossem obedientes, a palavra se é importante, implica o quê? Condição. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. Inclusive, você quer ver uma prova? Vê o livro de Juízes. Quando Israel estava em harmonia com as orientações dos oráculos sagrados, Israel era protegido dos inimigos de Deus e de Israel. Quando Israel se afastava da religião verdadeira e começava a assimilar as práticas condenadas por Deus, sua proteção era removida. E o que acontecia? Os inimigos vinham e Israel passava a servir os seus inimigos e depois de alguns anos começava a clamar a Deus e Deus levantava um juiz que antes de trazer a proteção e antes de trazer a salvação, promovia uma reforma e promovia uma mudança de atitude e de comportamento diante de Deus. E era nisso que a prosperidade e a proteção do povo de Deus estava fundamentado. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua prosperidade. Deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. Vocês já pararam para analisar que o propósito de Deus para Israel, sua igreja do Antigo Testamento, era de ser a nação mais poderosa, mais forte, mais próspera de todas que existiam na terra? Só que isso não viria por acaso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus só pode prosperar sua igreja, e quando eu digo prosperar, eu não estou falando apenas em prosperidade material. Se nós fôssemos medir o favor de Deus sobre uma igreja
baseada em prosperidade material, nós colocaríamos a Igreja Católica, ou talvez hoje em dia aqui no Brasil a Igreja Universal, ou aquela outra igreja, eu esqueci o nome do apóstolo, a Igreja Mundial. Mas nós não medimos o favor de Deus baseado em prosperidade material. Na realidade, o termômetro não é este. Mas nós vamos ver que faz parte, mas não é este. Mas a verdade é que para Deus prosperar a sua igreja na terra e abençoá-la, ela precisa estar em harmonia com os seus propósitos. A prosperidade e o carinho e o favor de Deus sobre sua igreja nunca foi incondicional. E eu quero dizer para vocês o porquê. Eu vou dar um exemplo meio exagerado, mas vai ilustrar o ponto. Se eu creio em Deus, professo fé nele, mas eu tenho uma fraqueza. Minha fraqueza é o dinheiro. Eu sou inclinado a roubar. Eu vou usar um exemplo exagerado. Eu decido que eu vou roubar um banco. Eu entro no banco armado, levo o dinheiro, entro no carro e o carro não pega. Eu faço uma oração. Vocês acreditam que Deus ouviria e atenderia o meu pedido naquele momento? Vocês dizem não, mas por que não? Eu não sou um filho de Deus? Ele não me ama? Eu não sou a menina de seus olhos? Eu não sou um homem segundo o seu coração? Por que que Deus não iria ouvir a minha oração e no momento da minha dificuldade, do meu aperto, não intervir em meu favor? Por que que Deus não faria isso? Deus me ajudar a ligar o carro naquele momento o tornaria participante do roubo. Deus não pode fazer isso. É contra seu próprio caráter. E a lei é um reflexo de seu caráter. Irmãos, se você analisar a história da igreja no Antigo Testamento, Deus só podia proteger Israel das nações quando Israel estava em harmonia com os oráculos sagrados. Por que que Nabucodonosor foi permitido invadir 3 vezes e finalmente destruir a cidade santa e o templo? Por que que Tito foi permitido destruir a cidade e o templo no ano 70? Por que que tantas vezes Israel estava sujeito aos assirianos e os egípcios? Se vocês analisarem, é a lei da causa e o efeito. Quando Israel estava em aberta rebelião contra os oráculos sagrados, Deus tinha que se afastar, até mesmo para chamar a atenção do seu povo. Porque imagina só, uma igreja próspera, sempre desfrutando da proteção e do favor de Deus, mas em aberta rebelião contra ele. Os próprios fiéis dentro da igreja iam ficar confusos. Imagina só, Jeremias e outros que eram sensíveis à voz de Deus e vendo toda a idolatria e a condescendência com práticas pagãs em sua geração, ao mesmo tempo, só ver a prosperidade e a intervenção por aquele povo. Não haveria como os justos compreenderem, muito menos o universo. Deus é justo e Ele precisa de uma igreja que vai o reivindicar neste mundo. Por isso que, quando a igreja dele, no passado, se posicionou em aberta rebelião contra aquilo que ele havia dito, muitas vezes sua atitude foi de se afastar e permitir que os resultados de seus maus caminhos viessem naturalmente. 2 de Crônicas 20:20, Deus falou através do rei Josafá: crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros.
crede nos seus profetas e que prosperareis. Então, para responder a pergunta, em que estava fundamentada a prosperidade de Israel? Crer nos profetas, crer no Senhor. E sabemos que crer vai muito além de apenas um consentimento intelectual, mas tem a ver com uma entrega. Abraão creu no Senhor e por isso abandonou sua terra e foi para uma desconhecida. Abraão creu no Senhor, por isso ele disse: tudo bem, não entendo, mas vou colocar o meu filho no altar. Noé creu no Senhor, apesar de nunca ter havido chuva, disse: eu vou construir a arca. Crer no Senhor não tem a ver apenas com reconhecer um fato, mas tem a ver com agir, tem a ver com uma submissão completa, embora não haja completa compreensão e do porquê Deus está pedindo o que Ele pede. A esse povo foram confiados os oráculos de Deus. Estavam protegidos pelos preceitos de sua lei, os eternos princípios da verdade, justiça e pureza. A obediência a esses princípios devia ser o quê? Qual era a proteção de Israel? Obediência aos princípios. E na realidade, não era nem tanto uma questão de Deus lá em cima dizer: se você me obedecer, eu vou estar sempre te ajudando. Se você não me obedecer, eu vou te castigar. Eu vou mandar Nabucodonosor, eu vou mandar... Não. Na realidade, é a lei da causa para o efeito. A obediência à lei era a proteção de Israel. Viver em harmonia com os reclamos divinos era a sua prosperidade. A saúde, por exemplo, não vem por acaso. Por exemplo, se eu tenho boa saúde, não é porque Deus está me recompensando por eu ser vegetariano com uma digestão boa. Não funciona assim. Na realidade, o vegetarianismo é a recompensa que Deus me deu. É o galardão. Deus não está me dando um prêmio. Bom, você fez o que eu te pedi, então o prêmio é uma boa digestão. O viver em harmonia com as suas orientações naturalmente trarão os resultados. É assim que Deus trabalha. E, na verdade, o não fazer o que Deus pede também traz os resultados, porém, negativos. Muitos olham para os judeus hoje e ainda conseguem ver traços de prosperidade, sim ou não? Por exemplo, nos negócios. Mas, na verdade, não é porque Deus está dizendo: bom, 4.000 anos atrás eu fiz uma promessa a Abraão, então eu ainda tenho um compromisso porque Abraão foi tão fiel a mim e fulano veio da descendência de Abraão, então eu vou ajudar ele nesse negócio que ele está fazendo. Vocês acham que Deus age assim com os judeus? Se você acha assim, você não compreendeu bem o Antigo Testamento. Se o judeu prospera, é porque ele ainda coloca alguma coisa em prática dos princípios de finanças e administração que Deus orientou a Salomão no Antigo Testamento. Se ele prospera em alguma coisa, é isso. A lei da causa para o efeito. Fazer o que Deus pede traz consequências boas. Inclusive o pessoal da Nova Era, muitos deles desfrutam de certa forma, de boa saúde, não é porque Deus está abençoando o povo da nova era, é porque muitos deles aderiram à luz que foi dada à Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o regime alimentar. Embora eles estão muito longe do ideal de Deus nesse sentido, mas o pouco que eles praticam já traz alguns resultados benéficos que muitos que são da própria igreja não desfrutam. Então a bênção de Deus, ou a maldição, tem muito a ver com a lei da causa para o efeito. A esse povo foram confiados oráculos sagrados. A obediência a esses princípios devia ser a sua proteção, pois os livraria de se destruírem a si mesmos por práticas pecaminosas. Práticas pecaminosas
trazem destruição. Deus, na realidade, Ele castiga. Nós sabemos, o dilúvio não foi uma ocorrência ou uma situação natural. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, tampouco. E nós sabemos também que o fogo que descerá do céu depois do milênio não é um fato natural, mas é uma intervenção direta de Deus. Nós sabemos que Deus castiga. Inclusive, existe um vento de doutrina que diz que Deus não castiga. Tudo é a lei da causa para o efeito. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a maioria das vezes a lei da causa para o efeito está em operação. Estou num casamento ruim, ou eu estou quebrado, estou em dívida. Na realidade, para analisar, às vezes não é o castigo de Deus. Às vezes é apenas Deus permitir os resultados de suas más escolhas. Em quais áreas se viria a prosperidade de Israel? Santidade de caráter. Deus queria uma igreja santa, um povo peculiar, uma conduta e uma maneira de ser que se destacaria entre as nações. Mas além de santidade de caráter, Deus queria que a sua igreja, ao colocar em prática as suas orientações encontradas nos oráculos sagrados, desfrutasse de saúde física. Mas além de saúde física, Deus queria uma igreja composta de jovens e pessoas com uma superioridade de intelecto que iria ser um espanto e uma maravilha para as outras nações. Vigor de intelecto, habilidade em agricultura e criação de gado. As nações iriam se maravilhar ao ver a prosperidade da terra de Israel. A prosperidade deste povo na área de agricultura. Muitos viriam para fazer análise de solo, para ver o porquê que este povo conseguia desenvolver-se na área de agricultura e criação de gado com tanto sucesso e tanta prosperidade. Habilidades de invenções e artefatos, arquitetura, construção, desenvolvimento nas artes práticas também seria um destaque entre as nações. Sabedoria em administração e governo. Os melhores cursos que as melhores faculdades poderiam fornecer na área de administração não se compararia com as orientações encontradas nos oráculos sagrados. Inclusive, Salomão, que foi o administrador e rei mais sábio de sua geração, não frequentou nenhuma escola, não foi treinado entre os pagãos, mas recebeu suas orientações diretamente de Deus. E nesta área, Israel prosperaria de forma que seria uma maravilha entre as nações. Também na prosperidade temporal, riquezas, ou seja, a nação, a igreja seria rica, literalmente, ela seria próspera, não para a sua própria glória. Ezequias, ele perdeu de vista a razão pela qual Deus enriquece a sua igreja. É um meio para alcançar um fim. Só que ele, quando os embaixadores de Babilônia vieram para ver a riqueza de Israel, perdeu a oportunidade do século e apenas glorificou-se a si mesmo. Então vamos repassar cada um desses pontos. Deuteronômio 7:6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de
todos os povos que há sobre a terra. Então Israel devia ser melhor de todos os povos sobre a terra no que diz respeito à santidade, saúde física. Êxodo 15, 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Um esclarecimento sobre esse texto. Quando você lê enviei ou enviarei, é igual Deus dizer, eu endureci o coração de Faraó. Ou Deus dizer, eu criei o mal. Isso está escrito em Isaías. Há um princípio bíblico que Deus se responsabiliza por aquilo que Ele permite. Isso é muito claro, desde Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes, Deus não está fazendo algo, mas ao se retirar, Ele permite, e por Ele estar sob o controle de tudo, Ele se responsabiliza. Inclusive, quando diz que Ele enviou o seu servo Nabucodonosor, na realidade, ele apenas se retirou de Jerusalém. Ele se afastou do povo, porque o povo chegou ao ponto em que Deus não podia continuar o protegendo sem condescender com as más práticas que estavam envolvidos. Então, quando diz que Deus não enviaria nenhuma das enfermidades, ele na realidade está falando aqui que é a lei da causa para o efeito. Eles obedecerem às leis de saúde que Deus havia dado através do profeta Moisés, Israel não seria afetado pelas doenças existentes daquela geração. Deuteronômio 7,15, e o Senhor desviará de ti toda enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. No entanto, as porás sobre todos os que te odiarem. Então, Deus iria dar conselhos inspirados, sábios, acerca de alimentação, higiene e tudo que tinha a ver com a saúde física das pessoas, e ao colocar em prática aqueles conselhos, eles desfrutariam de uma saúde que nenhuma das outras nações poderiam desfrutar porque estavam na escuridão quanto àquilo. Na realidade, na área de saúde, Israel deveria ser a cabeça e o instrutor de todas as nações. Outros se beneficiariam das bênçãos de saúde que Deus prometeu a Israel através da transmissão dos princípios divinos encontrados nos oráculos sagrados. Não seria necessariamente uma intervenção direta de Deus, concedendo-lhes saúde, mas a lei da causa para o efeito, que influenciaria na saúde. Superioridade de intelecto. Levar sério os oráculos sagrados colocaria os membros da igreja como os homens e mulheres mais inteligentes do mundo. Podemos ver isso na experiência de jovens que foram educados em casa com seus pais. Daniel e seus companheiros, jovens dotados de sabedoria, inteligência e instrução. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria.
Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Eu queria abrir um parêntese para dizer que os jovens mais inteligentes que eu conheci são jovens que nunca frequentaram uma escola. Jovens que ficaram com os pais até 18 anos de idade e só com essa idade foram estudar em alguma faculdade. Eu estudei, por exemplo, com jovens assim e pude perceber a superioridade de intelecto, sem contar espiritualidade, maturidade e habilidade social, inclusive, que é um argumento que muitos usam contra educar os filhos no lar. O que será de sua vida social? Eu tenho amigos que nunca frequentaram escolas. Pastor Cody Francis, o irmão Tico Restrepo, e quando pregam, quando falam, quando dialogam com pessoas inteligentes, cultas, doutas, muitos ficam maravilhados em saber que nunca frequentaram uma escola. Esses dois em particular, nenhuma faculdade frequentaram, mas os oráculos sagrados estiveram presentes em sua educação e os resultados são vistos na prática. E este era o resultado e o que Deus havia idealizado para o seu povo Israel. Israel receberia sua sabedoria, sua inteligência, o seu conhecimento diretamente do próprio Deus. Habilidade em agricultura e criação de gado. Deuteronômio 7, 13 e 14. Deus disse: abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Bendito será mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Deuteronômio 28, 11. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais te dar. Irmãos, vocês acreditam que Deus, Ele sabe qual é a melhor forma de plantar? Qual é a melhor forma de enriquecer a terra? Deus dá sabedoria para os homens e hoje a tecnologia e o conhecimento dessa geração está bem avançado. E Deus é quem concedeu as informações que hoje estão disponíveis na área de agricultura. Mas vocês não acreditam que Deus poderia ter comunicado muitos desses princípios e conhecimentos que hoje estão disponíveis ao seu povo lá naquela geração? A promessa de Deus foi que em Israel o solo seria próspero. Como que nós entendemos isso? Será que Deus não poderia ter orientado algum profeta? Será que não orientou como plantar diversos tipos de frutas e vegetais? O que nós temos que entender como igreja é o que está em nosso alcance. Nós servimos o Deus vivo, o Rei do Universo. Ele pode nos dar sabedoria e conhecimento em todas as áreas. Ele pode nos tornar prósperos em tudo, com um propósito. Amanhã nós vamos ver o propósito da prosperidade. Por que Deus quis prosperar Israel? Por que Deus deu tanto conhecimento, que era o segredo de sua prosperidade? Em alguns momentos, Israel chegou perto de desfrutar da prosperidade que Deus idealizou para o seu povo. E qual seria o resultado?
Eu quero dizer para vocês que se a igreja do passado tivesse desfrutado dos privilégios que Deus havia idealizado para ela, ela não precisaria de técnicas de evangelismo. Estou falando de Israel. Ela não precisaria de métodos inovadores e espetaculares para atrair as nações. Que o evangelismo seria praticamente natural, porque ao se destacar entre as nações, os sinceros de todos os povos, línguas e tribos viriam para saber qual é o segredo da prosperidade de Israel. E Israel, ligado com Deus, estaria em condições de abrir os oráculos sagrados para ensinar as nações acerca do Deus verdadeiro, que é a fonte e a base de toda a verdadeira prosperidade. E não podemos deixar de ver os paralelos, não podemos deixar de fazer as aplicações para a igreja de nossa geração e nossa experiência particular como membros dessa igreja. Precisamos entender o que é possível para nós, ao entendermos o que era possível para Israel e o que poderia ter sido e que não foi e o porquê